Caros caminhantes, estamos fazendo a nossa caminhada missionária, contemplando a importância de mulheres em missão. Estamos quase chegando ao fim de outubro. Outubro também, além de ser mês missionário, é um mês que nós cuidamos ou preocupamos com o cuidado com a saúde de mulher, com a campanha Outubro Rosa. E hoje, até para finalizar a nossa caminhada durante esse mês missionário, com as mulheres em missão, eu estou com Lucinete. Ela também é conhecida, chamada com carinho, Nete. Nete, seja muito bem-vinda e é muito um prazer, na verdade, para estar aqui junto com vocês. Você e através de você com toda a obra, né? E conhecer um pouco essa obra que vocês fazem com as mulheres. Então, conta para nós sua caminhada profissional, missionária com as mulheres. Ok. É um prazer estar aqui, agradeço a cada um de vocês pela oportunidade, né? E, então, a minha missão aqui, eu trabalho, né, aqui com o Instituto das Irmãs Oblatas há 11 anos, estou atuando aqui, né? E fiz um processo vocacional, né? Para ser religiosa oblata. Fiquei 2 anos e meio na congregação, fazendo essa experiência. E depois, aí eu falei assim, comecei a fazer aquele processo, falei assim, eu acho que não é esse caminho. E aí eu saí, pedi, né, licença da congregação, saí, mas a missão ficou dentro de mim, né? E eu sempre me sentia realizada de vir aqui no projeto, de estar fazendo esse trabalho com as mulheres. Então, aí nasce esse carinho pela missão oblata, né? Então, estou aqui, né, há 11 anos e o meu trabalho atualmente estou como assistente social e o nosso trabalho pela vida das mulheres que exercem a prostituição. Hoje, por exemplo, a Missão Oblata hoje está presente em 15 países. O Instituto nasce no século XIX, já é 150 anos, né, de história. E aqui em Belo Horizonte, o projeto Diálogos pela Liberdade, né, nasce em 82. Então, estamos aí, esse ano a gente completou 38 anos de história aqui em Belo Horizonte. Então, a Missão Oblata trabalhar em prol da vida das mulheres que exercem prostituição, reivindicando a vida e denunciando as estruturas. Essa é uma missão profética também, denunciando as estruturas injustas, né, que promovem, né, a violência, a opressão, a morte. A gente sabe que são várias as formas, né, e atualmente tem se agravado de cada dia mais. E anunciando a vida, né? E anunciar a vida é denunciar também, né, essas estruturas perversas. É uma missão profética, fundamentado aí na essência do Redentor, né? E como profissional, né, atualmente atuando aí como assistente social, nós não conseguimos, né, fazer um trabalho só técnico, né? A gente vai além porque geralmente quando a gente vai conversar, né, nosso grupo, os técnicos, as irmãs, a gente fala, gente, como trabalhar só o profissional? O técnico unicamente. Se a gente de certa forma convidada, convocada, é como se a gente tivesse que entrar e mexer com todas as nossas estruturas, né? Tanto física, mental, estrutural. Você não consegue escutar uma história e simplesmente ser neutra diante da história. Você se envolve, né? Então isso move as nossas entranhas a fazer algo. E nessa perspectiva também, Nete, você, como você mesmo falou, você é contratada profissionalmente. Porém, atrás dessa contratação existe um olhar missionário. Então, dessa forma, as irmãs que te contrataram, então elas têm um olhar missionário e vocês se tornam um elemento dessa missão através da seu preparo profissional, né? Na sua fala, fiquei com um pouco de curiosidade. Eu acredito que é uma coisa que veio na minha mente. As irmãs que estão atrás desse trabalho. Sim. E vocês trabalham com as mulheres que estão em situação de prostituição.
E como isso, a sociedade vê isso? Porque são as religiosas que estão atrás desse trabalho e elas estão tentando amparar as pessoas que estão nessa situação. Como lida com esse conflito? Eu não será que você teve esse contato ou vocês ouvem alguma crítica a parte da sociedade? Não, isso não deve ser porque as irmãs religiosas devem estar preocupadas com outras coisas. Sim. Como lidar com isso? Meu Deus do céu, exatamente, pode crer. De todos os setores, digamos assim, da sociedade tem esse preconceito diante, né, da realidade de como assim? Freiras, né? Freiras trabalhando com prostitutas? Como assim? E aí, se a gente for analisar, nossa, até de âmbitos religiosos, né? Que nossos irmãos aí de caminhada, às vezes a gente sofre muitas críticas, né? A missão oblata sofre muita crítica, as oblatas em si sofrem muita crítica. Então, assim, infelizmente é um grande desafio, mas a gente se fundamenta na essência. Na essência, qual que é a essência? É essa essência de Jesus. Jesus que vai àqueles que onde ninguém quer estar. Então, nessa perspectiva, hoje olhando, são 11 anos você fazendo essa caminhada, né? E quais são os maiores desafios para dar continuidade a esse trabalho? Quando falo desafios internos e externos. Quando falo internos, por exemplo, você com todo esse trabalho com essas mulheres que estão nessa situação, há um certo desafio e também certo desafio externamente. Quais são os desafios que você traz? Eu vou falar assim de forma geral. Os grandes desafios a gente vê que mesmo no século XXI, ainda assim as mulheres vivem um processo assim de estigma muito grande. E esse estigma ele vai se agravando, né? E é como se fosse a mulher durante a vida é como se ela passasse um processo de vários tipos de violências, né? E com o estigma que elas vivem por estar na prostituição, é como se a sociedade carimbasse nela aquele rótulo de que aquela ali já não vale nada. E aí justifica todos os tipos de violência que ela sofre, inclusive o assassinato. E eu vejo que os desafios também, enquanto profissional, eu vejo que é você olhar para essa realidade, ver, por exemplo, muitas realidades de mulheres que desejam, de certa forma, outras alternativas de vida, sabe? E você, às vezes, ficar com a mão atada diante dessa realidade, porque as oportunidades que elas tiveram para, por exemplo, estar no mundo de trabalho foram muito poucas. Então, eu acho que é um grande desafio você ver e você não poder fazer muita coisa. Mas eu acho que o impressionante é que às vezes surge esperanças, né? Em meio a isso tudo. Porque Deus vai mostrando os caminhos, né? Jesus vai mostrando os caminhos. E eu acho que vai surgindo, sabe? A gente vai procurando uma forma. Se a mulher quer fazer um processo, que não é fácil, é pouco a pouco. A Madre Antônia, que fundou a congregação, né? A Madre Antônia dizia, para trabalhar com as mulheres que exercem a prostituição, só pouco a pouco. Somente pouco a pouco. Porque elas vivem também muitas maneiras que elas são carimbadas, né? Nossa. Como você falou mesmo, elas querem fazer um processo seletivo, por exemplo, porém o passado dela talvez não vai dar toda essa oportunidade para facilitar uma entrada para um emprego. Acredito que nessa caminhada toda não há apenas as sombras, também tem muita luz, muita alegria. Conta para nós algumas experiências bacanas que te dá essa garra, essa paixão. Essa paixão, acredito que não somente na sua fala, também quando você está no campo para trabalhar, você trabalha com a mesma paixão. Conta para nós algumas experiências que te dá esse gás, essa garra toda para trabalhar. Então que nos enche de esperança são várias situações. Eu acho que a esperança e a alegria de continuar o processo se dá exatamente no cotidiano de trabalho com as mulheres. E a gente percebe isso constantemente, né? As mulheres nos indicam o caminho. É o caminho do amor. Quem recebeu o amor ama. Só quem recebeu.
E muitas vezes vai ter situações que pessoas que nem recebeu ainda conseguem. Isso mostra a grandeza de Deus. E como você falou mesmo, estamos no século 21, porém a humanidade ainda precisa aprender e caminhar muito para frente, né? Podemos dizer muita coisa, porém ainda há um certo preconceito com as mulheres, tudo isso. Então, quando nós falamos as mulheres que estão em situação de prostituição, a situação pior ainda. E como que foi esse ano atípico 2020, com toda essa pandemia, tudo isso? Como foi esse trabalho com as mulheres, tudo isso, para terminar nossa conversa? Como está sendo feito o trabalho atualmente com elas, com todo esse distanciamento social que sofreu tanto, tudo mais? Pois é, esse ano foi um ano realmente atípico e desde março, né, a gente está trabalhando de casa, remotamente, né? E os atendimentos virtuais. Tem sido, logo no início foi pior, mas agora ainda continua sendo um desafio fazer o atendimento virtualmente, né? Digamos assim, por ligações, por WhatsApp. A Isabel, por exemplo, né, a psicóloga, tem atendido por chamadas de vídeo, por ligação às mulheres, sim, né? E eu tenho atendido exatamente nessa questão, né, de auxílios, benefícios, sim, cestas básicas, né? Agora a gente está trabalhando dessa forma. A realidade, as mulheres já voltaram a trabalhar normalmente. É difícil porque a gente escuta o tempo todo, né? Quando que vocês vão voltar? Quando que vai abrir o espaço? Quando que a gente vai poder fazer a auriculoterapia, que elas gostam muito, né? As técnicas aí alternativas. E de estar aqui, porque o ambiente, os próprios voluntários, né? Elas gostam de sentar diante aqui da mesa, né? E aí a gente fala, né, a espiritualidade da mesa em todos os sentidos, porque essa mesa tem um sentido muito grande, né? Porque é diante delas que a gente partilha a vida, e as mulheres a gente começa a fazer um processo de reconstrução da história, sabe? De ressignificação da história. Então, assim, o grande desafio é esse distanciamento, né? De não estar, né, cara a cara com a mulher, escutando, olhando, observando, né, os não ditos para poder amar mais, né? E aí eu não falo isso de forma, né, assim, romanticamente, mas é no sentido mesmo da situação, porque eu acho que a própria realidade nos chama a um compromisso maior, sabe? Então, o estar próximo para estar nesse processo realmente de amar mais e de aprender mais, porque as mulheres nos ensinam, né? As mulheres nos ensinam. E para terminar mesmo com uma palavra de chave de ouro. Você, sendo mulher, tendo toda essa caminhada missionária, religiosa, tudo mais, e trabalhando com as mulheres, como você definiria essa sua missão? A minha missão, como eu definiria essa missão? Eu definiria como compromisso com a vida. E nessa missão eu acho que é compromisso com a vida marginalizada de mulheres que desejam viver. E eu me coloco assim, sabe, diante dessa realidade como uma mulher que caminha com mulheres. Nem à frente, nem atrás, que a gente caminha junto, ao lado. E eu gosto muito da presença de Nossa Senhora, de Maria. A Maria da caminhada. A Maria do sim e do não. Né? Não só do sim. Mas eu acho que a Maria do não também. Porque quando ela diz sim, ela diz não. Então eu gosto disso. A Madre Antônia, ela falava assim que... né, ela tinha aquela mentalidade, né, da Madalena como a pecadora, sim, tudo que né, que hoje tem os estudos que diz que não era aquela coisa da pecadora, ou seja, a prostituta, a Madalena prostituta. E a Madre Antônia falava assim, né, da Maria, a Maria de Nazaré, a Maria mãe mestra de Jesus. Ela era mãe, era mestra, não era só mãe biológica, não, ela era mestra. Eu acredito nisso. A mulher da sabedoria. Sim. E eu acho que é isso, sabe? É esse compromisso com a vida. Porque quando a gente trabalha com a realidade das mulheres que exercem a prostituição, eu acho que a gente trabalha com a realidade de todas as mulheres que vivem nesse planeta, seja em qual realidade for.
em qual circunstância for. Mulheres em situação de rua, mulheres que vivem sofrem a questão da dependência química, né, que está fazendo esse processo. As mulheres, gente, as mulheres que vivem as violências domésticas, que têm crescido tanto nesse período. Então, eu acho que as mulheres, no geral, têm que se mover diante dessa realidade, porque tem que se mover, mesmo que não seja por uma questão religiosa, digamos assim, mas uma questão humana. E passando para além de ser mulher, é um compromisso da vida com a realidade, né? Esse é nosso compromisso. Respeitar a vida e respeitando a realidade de cada uma, a caminhada de cada uma. Agradecemos de coração a Nete que está conosco, junto com ela toda a equipe que trabalha com as pessoas, de modo especial com as mulheres que estão em situação de prostituição, e através dessas mulheres, elas também cuidam de toda a família delas. Então, desejamos também toda a bênção de Deus para esse trabalho. Amém. Levar adiante essa misericórdia, essa presença misericórdia de Deus, né? Então, Deus vos abençoe, e agradecemos também de coração por essa partilha maravilhosa conosco sobre sua caminhada missionária profissional. Muito obrigado de coração, Nete. Ok, eu agradeço a todos vocês, é um prazer muito grande. Sigamos unidos pela vida. Exatamente, até a próxima.